Bom dia, amigos. Bem-vindos a mais um programa Débora Histórica do dia 27 de janeiro de 2022 para falarmos sobre cultura, educação, ensino, informação, conhecimento, entrevistas e música. O motivo deste programa é preservar nossas origens, memórias e histórias, conservar as tradições de famílias das nações e também buscar novos conhecimentos através de pesquisas. Apesar de hoje o programa ser do dia 27, eu estou gravando no dia 8 de fevereiro, porque meu programa deu problema. Não foi o programa, foi meu computador, deu problema. E aí, até o TI vir e arrumar, parará, patati, patatá, blá, blá, eu perdi, não consegui gravar algumas coisas. Então, vamos lá. Então, hoje, na verdade, eu vou gravar o programa do dia 27, do dia 3 e do dia 10 para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Inscrevam-se no canal, toque o sininho para receber as entrevistas e os programas, dê um like, seja um patrocinador daqui, adquirindo uma linda caneca de 200 ou 180 ml, a qual é um ótimo souvenir para a sua coleção ou mesmo para uso no seu dia a dia. Elas foram projetadas para prestigiar a história e a cultura. Ao adquirir a sua caneca por apenas R$ 44, você está colaborando com a produção do programa que divulga o resgate da história em geral e particularmente da região sudoeste da cidade de São Paulo, revelando nossas origens, lugares históricos e muitas curiosidades que enriquecem a nossa cultura. Participe com a colaboração, né? Manda um e-mail para mim no deborahistorica@gmail.com ou no WhatsApp 99724 1111 e vejam aí os produtos da marca Débora Histórica. Vamos falar de transformação de cabelo hoje? Eu tenho uma novidade para você. Se você está descontente com o seu cabelo, ou se você está com autoestima baixa, porque seu cabelo não fica do jeito que você quer, e eu já falei que eu não sou exemplo, porque eu sou uma pessoa descabelada, tá? Então, que tal você fazer uma transformação totalmente gratuita? Eu garanto que é coisa boa, é real e com produtos da mais alta qualidade. O programa Débora Histórica e eu, Débora particularmente, em parceria com a Astro Cabelo Estética, está recrutando ou aceitando pessoas que querem mudar o visual. Saiba mais pelo telefone 11 3722 0817 ou no WhatsApp 11 949 635376. A gente volta já depois da apresentação do estúdio Casa da Sogra.
Então vamos lá, comemoração dos dias. Eu acho importante saber as datas principais para comemoração, como o Dia dos Profissionais, aniversários históricos, e há algum tempo, inclusive no meu programa, quando era na rádio, e depois eu continuei falando sobre esse assunto até alguns dias de 2021, eu mencionava este tema e vou continuar. Então vamos lá. Só que eu vou continuar assim. Quando eu já gravei, eu edito aquela gravação e coloco para vocês, porque não precisa fazer de novo, né? Dia 25 de janeiro foi aniversário da nossa cidade, a linda São Paulo, e também o dia do carteiro e dos correios e telégrafo. Eu já fiz diversas homenagens e segue a descrição do programa, né, o link do dia 24 de janeiro de 2019 para vocês saborearem. Então tá lá, vai lá na descrição do programa que eu faço, tá bom? No dia 30 é o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos, que eu acho muito bacana, eu adoro histórias em quadrinhos, sempre li minha vida inteira, meu pai, meus irmãos, todo mundo, né, eu, minha filha, lemos sempre as histórias em quadrinhos, tá? Então, era um pouquinho que saiu aqui. Então vamos lá, também conhecidas como HQ, né? As histórias em quadrinhos são um modelo de leitura que mistura elementos textuais e visuais, criando a sensação de sequenciamento das cenas. Esta data visa homenagear este gênero literário, um grande responsável por apresentar e incentivar as crianças do mundo ao mundo da literatura. No Brasil, as histórias em quadrinhos surgiram em meados do século XIX, mas apenas se popularizaram com o lançamento de clássicos como A Turma da Mônica, O Menino Maluquinho, A Turma do Pererê e o Tico Tico, que é considerada a primeira revista infantil em quadrinhos lançada no Brasil em 11 de outubro de 1905. O nome Tico Tico vinha do agitado passarinho com o mesmo nome, né? Porque deve ser, inclusive, porque o tico-tico lá, o tico-tico cá, o tico-tico, tico-tico, tico, né? Mas não é assim a letra, tá? Eu só que estou brincando. É que a música é Tico-Tico no Fubá. O nome Tico Tico. A revista foi influenciada pela publicação francesa La Semaine de Suzette e teve uma tiragem inicial de 11 mil exemplares. Não demorou muito para que a Tico Tico caísse no gosto das pessoas e por décadas a revista publicou histórias de vários autores. Em alguns números, a tiragem chegou a 100 mil exemplares. Inclusive, eu coloquei aí na descrição do programa o link para vocês darem uma olhada, tá? A origem é relacionada à autoria do cartunista Ângelo Agostini. Tanto que em Portugal tem uma editora, né, muito boa, por sinal, chamada D'Agostini. Agostini nasceu em Vercelli, na Itália, em 8 de abril de 1843. Como desenhista, firmou carreira no Brasil e foi o mais importante artista gráfico do Segundo Reinado. Sua carreira teve início quando estouravam os primeiros combates da Guerra do Paraguai em 1864, e as suas atividades prolongou-se por mais de 40 anos. Em seus últimos trabalhos, testemunhou a queda do Império e a consolidação da República Oligárquica. Oligarquia significa o que acontece até hoje, né? É o poder de um pequeno grupo de pessoas, seja família, partido ou classe, ou até mesmo um pequeno grupo de poder, né? Que vocês veem aí o pequeno grande grupo de poder, né? Que são sempre as mesmas pessoas. Agostini viveu sua infância e adolescência em Paris e, em 1859, com 16 anos, veio para São Paulo com a sua mãe, a cantora lírica Raquel Agostini. Em 1864, deu início à carreira de cartunista quando fundou o Diabo Coxo, o primeiro jornal ilustrado publicado em São Paulo que contava textos do poeta abolicionista Luiz Gama. Apesar de O Diabo Coxo ter obtido repercussão
teve duração efêmera, sendo fechado em 1865. O artista lançou no ano seguinte, em 1866. Hoje eu estou com esse copinho que eu amo, e eu não coloquei a caneca Débora Histórica aqui, né? Então vamos lá. O artista lançou no ano seguinte, em 1866, o Cabrião, cuja sede chegou a ser depredada devido aos constantes ataques de Agostini ao clero e às elites escravocatas paulistas. Vocês vão saber por quê. Este periódico veio a falir em 1867. Agostini mudou-se para o Rio de Janeiro, onde prosseguiu desenvolvendo intensa atividade em favor da abolição da escravatura, pelo que realizava diversas representações satíricas de Dom Pedro II, que aliás era o que acontecia nos teatros, né, que os teatros eram de rua. Colaborou tanto com o desenho quanto com os textos para as publicações. O Mosquito e a Vida Fluminense, em que publicou em 30 de janeiro de 1869, e As Aventuras de Inhoquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte, considerada a primeira história em quadrinhos brasileira e uma das mais antigas do mundo. Em 1º de janeiro de 1876, fundou a Revista Ilustrada, com 2 L's, tá? Um marco editorial no país para a época. Nela, em 1883, criou a personagem Zé Caipora, que foi retomado em O Malho e posteriormente na Dom Quixote, que foi publicado em fascículos em 1886, o que para alguns autores foi a primeira revista em quadrinhos com um personagem fixo a ser lançada no Brasil. Ângelo Agostini faleceu em 23 de janeiro de 1910. A gente volta já já, após o filminho, né, do Ateliê Marlene Olim, que faz as minhas máscaras. Até já. Sobre os bairros da nossa região. Gente, hoje eu tenho uma história maravilhosa para contar para vocês. Semana passada eu falei sobre a Rua São Calixto, a pedido do nosso amigo Werneck Ferro. Hoje, obrigada, Werneck, pela ideia, obrigada também por assistir meu programa. Hoje vou falar uma história super interessante. Eu estou fazendo um trabalho para a Associação Comercial Distrital Sudoeste, que é o roteiro histórico e cultural da nossa região, tá? Que eu finalizei, inclusive, ontem. Com as pesquisas para achar o porquê a Rua dos Três Irmãos tem este nome, eu conheci virtualmente a Regina Espartano, filha de um dos 3 irmãos que tem esse nome, né? Então, a história da Rua dos Três Irmãos é a seguinte, contada por ela, hein? No comecinho da década de 1950, meus avós e seus filhos, a família Espartano, 4 mulheres e 3 homens, compraram lotes da esquina do primeiro quarteirão, que hoje é a Rua Lício Marcondes do Amaral. A maioria dos filhos já eram casados e foram construindo suas casas. Na época, segundo informações da minha família, eram só lotes em ruas abertas, de terra, sem identificação ou nome das ruas e poucas casas construídas. Então, quando alguém precisava dar alguma referência da rua, acabava falando das pessoas que moravam no lugar. Meu pai, Benjamin, meu tio
Mário e meu tio Fernando ficavam nas primeiras casas construídas e nos lotes lado a lado a casa dos meus avós e tias. Tá? E como quase não morava ninguém ainda por lá, né? Ou seja, por aqui, porque eu estou por aqui, a casa dos meus viraram referência à rua onde moram os três irmãos, porque os três irmãos os homens eram mais conhecidos, né? Tá? Meu pai, diz ela, né, o senhor Benjamin, pintou esse quadro em 1956, vejam aí a figura, retratando como era o bairro na época que virou o Caxingui. Inclusive, o que eu fiz? Eu fui lá na rua, né, dos três irmãos, então aí tem a foto do quadro que ela autorizou eu divulgar, e depois eu peguei, fui lá, tirei uma fotografia que é aquela lanchonete, e é justamente naquela esquina, tá? Mais tarde, as ruas foram nomeadas pela prefeitura e também chegaram os primeiros postes de iluminação. A rua deles, a primeira travessa paralela à Avenida Professor Francisco Morato, foi batizada de Dinorá, mas a transversal recebeu o nome de Rua dos Três Irmãos. Coincidência ou não, gosto de pensar que meu pai e tios deixaram sua marca no Caxingui, hoje Vila Progredior, nome dado à rua que hoje é a José Janarelli, paralela à Rua dos Três Irmãos. Então, tem assim, a José Janarelli chamava Rua Progredior, e aí passou a ser José Janarelli, e já batizaram o bairro depois, porque aqui era tudo Caxingui, né? As pessoas conhecem mais como Caxingui, e deixaram como Vila Progredior. Ok? Inclusive, eu tenho umas entrevistas, quando ela fala, vai lá na rua onde moram os três irmãos, é a mesma coisa que acontece com o Ferreira, né? Que eu já contei essa história, fiz entrevista com Desidério Ferreira Neto, então vai lá no bar do Ferreira, então por isso que o nome, o bairro chama-se Ferreira, né? Então eu vou colocar os links aí, então, também, né, dos Ferreiras, tá? Que eu fiz a entrevista com Desidério Ferreira, depois ele falou assim, Débora, posso trazer meus tios para fazer entrevista? Eu falei, claro que pode, né? E aí vieram o senhor Walter, o senhor Oscar, que falaram também sobre a rua, sobre a estrada, que é a Avenida Professor Francisco Morato, aí falaram da ponte, né, que era de madeira, e quando chovia transbordava, então tem uma história maravilhosa. A outra história também, que foi a primeira história que eu fiz, que foi aqui do Caxingui, foi do Márcio Sanzi. Aliás, eu adoro Sanzi. Aliás, eu adorei essa história. O Márcio Sanzi tá contando uma história tão gostosa, tão bacana, e ele sorri, as lembranças dele. Eu acho muito legal isso daí, tá? Então, assistam esses programas também, essas entrevistas, né? Que eu vou colocar no link, tá? No link da descrição dos programas, deste programa. E aí vocês comentem comigo e eu peço para vocês participarem, tá bom? Então, obrigada, Regina, muito obrigada pela sua informação, eu adorei, né? Vamos falando sobre isso, vamos falando sobre as nossas vidas, contando nossas histórias, contando nossas memórias, e também indicando os amigos, né, que moravam por aqui ou ainda moram por aqui, tá bom? Muito obrigada mesmo. Um beijo para você. E nós voltamos já já, após a apresentação da Associação Comercial Distrital Sudoeste, que apoia o programa Débora Histórica. O programa Débora Histórica é afiliado à Associação Comercial de São Paulo Distrital Sudoeste, uma entidade centenária, sem fins lucrativos e independente de governo, dedicada à representação dos empreendedores de médio e pequeno porte e à defesa da democracia e livre iniciativa. Contato: telefone 011 31 80 37 72, e-mail dsudoeste@acsp.com.br, Rua Alvarenga, 591, Butantã, São Paulo. Agenda cultural.
Bom, nós iniciamos o nosso ano com a entrevista Super Joia. Você já ouviu falar da Scientology? Traduzido para o português Brasil, é Cientologia. Assista a entrevista sobre este assunto. O tema é A Verdade sobre a Scientology. O link está na descrição do programa. Né? Nós temos também a entrevista do Instituto Lado a Lado, né, que foi feita em 7 de dezembro de 2021, que nós fizemos uma entrevista com a Fernanda, tá, uma das diretoras. O link também está na descrição do programa. E a partir do próximo programa, aos poucos, né, eu vou colocando as agendas do que está acontecendo, tá ok? Então vamos lá. Um outro é a Dianética Brasil, traz para você melhor informação para o seu desenvolvimento pessoal, profissional e para a sua saúde. Janeiro Branco foi criado para incentivar as pessoas a mudar suas vidas e buscarem o que as faz felizes. Então, assista a série A Busca da Paz Mental e Consciência. Isto em janeiro, tá? Então, todas as sextas-feiras de janeiro, às 19h30. Então, a primeira palestra do dia 14/1 foi sobre a paz interna versus paz externa. É possível conseguir as duas? E o link também está na descrição do programa. Eu aconselho vocês verem, porque é 30 minutos só, tá? E vale a pena. Aí no dia 21/1 foi a palestra As 3 Formas de Terapia que você pode fazer em casa, também o link na descrição do programa. E no dia 28, né, apesar de hoje ser dia 8/2, né, que eu falei que eu estou gravando o programa do dia 27, mas no dia 28 nós tivemos a Conquista da Consciência, por Eury Magalhães, que há 18 anos, que é o que falou sobre a Scientology, tá? Que é há 18 anos atuando no desenvolvimento humano no Brasil, com várias atuações em países da América Latina e Europa. E as redes sociais dele são no Facebook, Dianética Brasil, a /live, no Instagram.com Dianética Brasil, /channel, né? A gravação ela fica disponível logo em seguida nas plataformas do YouTube, que é youtube.com/user /icipubli/vídeos, ok? E no dia 22 de fevereiro, nós temos a Calango Brabo, acústico no Teatro Regina, na rua Simão Álvares, 697, em Pinheiros. Os ingressos estão no link da descrição do programa, ou vocês podem também comprar no local, ok? Então, hoje nós encerramos o programa Débora Histórica e eu desejo para vocês não só um bom final de semana, mas assistir os programas sempre, tá bom? Muito obrigada, um beijo para vocês.